Sucesso 88,7, a rádio que mais cresce na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ótima tarde aos amigos ligados conosco nessa nova empreitada do programa Canal Aberto, agora em novo horário a partir das 9 da manhã. Lembrando que de segunda a sexta-feira as linhas ficam abertas entre 11 e meio-dia para os reclames dos ouvintes de toda a região dos Lagos, desabafos, apelos, denúncias, críticas ou elogios, enfim. Nesse espaço, sempre uma entrevista interessante, uma entrevista de grande importância, e hoje, aqui nos estúdios da Rádio Sucesso FM, temos a honra, o prazer de receber Humberto Rocha, que é o presidente do Sindivalores RJ, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Carro Forte do interior do estado do Rio de Janeiro, que tem assuntos importantes a esclarecer a população, principalmente a essa classe de trabalhadores que vem aí sendo massacrada também. E a gente vai ouvir algumas questões, esclarecer algumas dúvidas de ouvintes também, dúvidas dos nossos, aliás, as pessoas que quiserem também esclarecer algumas perguntas, podem enviar as suas perguntas através das linhas 2643-9899, também o 2643-2377. Humberto, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado à Rádio Sucesso por nos atender. Aos ouvintes da Rádio Sucesso também, um bom dia, e viemos aqui fazer alguns esclarecimentos em relação à nossa categoria que abrange o segmento de transporte de valores. Aliás, Humberto, existe aí uma eminência de uma paralisação dessa classe no interior do estado do Rio de Janeiro. A informação que se tem é que seria uma paralisação por tempo indeterminado. Há quantas anda essa situação, Humberto? A categoria ela está em estado de greve pelo fato da classe patronal ter dito não, ter concedido ao trabalhador, quer conceder ao trabalhador 0% de reajuste na database julho. Nós estamos aí, a diretoria do sindicato, com o aval da categoria, que houve assembleias em Volta Redonda, Cabo Frio, Campos, Petrópolis, né, tentando negociar ao máximo aí com a classe patronal. Estamos essa semana tomando muitas medidas no Ministério do Trabalho, obedecendo a lei da greve, para que possamos aí, se houver a intransigência patronal, realmente partir com a categoria para o movimento trabalhista. Agora, eu estou vendo aqui esse panfleto, aliás, um panfleto com muitas informações. Como é que é a situação hoje desses trabalhadores? Quer dizer que hoje esses trabalhadores estão realmente de greve? Em estado de greve. A greve ela se consuma a partir do momento que esgote as negociações entre as partes, podendo dessa forma ir também para o Tribunal Regional do Trabalho, onde o tribunal julga as paralisações das categorias. Não é bom ir por tribunal porque nós temos hoje um judiciário muito focado em função de elites e que vai de encontro às necessidades do trabalhador. Mas se tiver de decidir o rumo do movimento no tribunal, nós vamos. Até mesmo porque o trabalhador de transporte de valores hoje é uma categoria massacrada pelo sistema. No passado nós ganhávamos aí 10 salários mínimos. Hoje estamos ganhando uma média de 3 salários mínimos ou menos. E é uma categoria muito sacrificada. A qualquer momento pode morrer um trabalhador num transporte de dinheiro, numa operação bancária. E nós estamos aí realmente muito focados nessa campanha salarial. Aliás, uma profissão de alto risco, né, Humberto? Diga-se de passagem, né? Positiva. Nossa categoria, ela é regulamentada pela Lei Federal 7.102. Nós temos cursos específicos que são diretamente ligados à DELESP na Polícia Federal. Se nós existimos hoje é porque essa lei é diretamente ligada e direcionada ao Ministério da Justiça. Então nós temos profissionais que têm que fazer um curso de formação de vigilante, um extensivo transporte de valores, carrega peso, malotes e malotes de dinheiro, correndo risco de vida, que nós temos 30% de risco de vida em contra-cheque, que a nossa função realmente é de alta periculosidade, tá certo? De alto risco de vida, e os empresários dizem não para essa massa de trabalhadores que está aí se sacrificando e diz que o trabalhador só merece 0%. Agora, quais são, na realidade, Humberto, as reivindicações hoje? O que reivindica a classe hoje? Hoje a categoria tem um acordo de 2 em 2 anos. Nós queremos transformar isso em acordo de anual, que de 2 em 2 anos, infelizmente, o trabalhador não recupera a perda. Existe o NPC, que é a perda do período.
mas existe a necessidade de recuperação de perdas, porque o governo ele manipula o índice de inflação. Hoje nós temos aí uma alimentação, uma inflação galopante e o governo diz que não tem. E fica aí dando 5% para o trabalhador, 6%, dizendo que atende à necessidade desses companheiros. Mas é uma realidade totalmente diferente, né? O trabalhador está sendo massacrado e nós queremos aí que o acordo seja anual. Estamos pedindo aí um reajuste, 10% de reajuste além do INPC para fins de negociação com a patronal, mas a intransigência está sendo muito grande. Quer dizer, então, que está havendo aí uma grande intransigência nessa questão por parte dos patrões aí, dessas grandes empresas, em ceder. Está muito longe no momento a realidade hoje, o que se reivindica para aquilo que querem ceder os patrões. É verdade. O trabalhador de transporte de valores, quando a gente fala trabalhador, não vê só aquele segmento que está direcionado ao carro forte, não. Nós estamos falando dos tesoureiros, estamos falando dos administrativos, que são pessoas que têm um salário muito abaixo. Um exemplo, o tesoureiro hoje de uma empresa de transporte de valores, ele ganha em média de R$800 no final do mês. Tudo que é diferença que existe numa tesouraria vai para a conta dele. Então, esses trabalhadores também estão precisando de um reajuste melhor, de uma recuperação salarial. Tanto é que o sindicato está pedindo um reajuste para esses companheiros de 15% de reajuste para recuperar tudo aquilo que foi tirado dessa massa de trabalhadores. Agora, há alguma reunião, há um novo encontro marcado para decidir alguma coisa, Humberto? Positivo. Houve um contato telefônico com a patronal hoje. Ainda não temos nada de concreto, mas o sindicato já está acionando o sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, acionando o sindicato patronal no Ministério do Trabalho para a realização de uma mesa redonda, caso não venham a marcar uma reunião pacífica. Tá certo. Gostaria até de passar aqui ao ar, aos ouvintes, esse panfleto, as informações interessantes desse último panfleto do Sindivalores do Rio de Janeiro, uma campanha salarial 2013-2014. As palavras dizem o seguinte: na segunda-feira, dia 8 de julho, o Sindivalores RJ, com seus delegados sindicais e o Sindicato dos Vigilantes de Petrópolis, representaram os empregados das empresas de transportes de valores do interior do estado na segunda mesa redonda, com representantes das empresas de transporte de valores para discutir a pauta de reivindicações dos trabalhadores apresentada no mês de maio pela Sindivalores RJ, referente à campanha salarial 2013-2014. Para a decepção dos trabalhadores, os representantes das empresas de transporte se mostraram, de CF no caso, de carro forte, se mostraram insensíveis a todas as reivindicações apresentadas pelo Sindivalores RJ, representante legal da nossa categoria no interior do estado do Rio de Janeiro. Agora, uma pergunta, uma curiosidade, Humberto: se esses trabalhadores entrarem realmente de greve, pararem literalmente, como é que fica a situação desse transporte de valores aí? Com a paralisação do segmento, automaticamente os bancos vão ser afetados, porque não haverá aquele companheiro que vai fazer o abastecimento, que vai transportar o dinheiro, carregar o malote, fazer coletagem nos mercados. Coletagem que eu estou falando é coletar o dinheiro das loterias, dos supermercados, e automaticamente haverá um problema social, né? Porque a população vai ficar desprovida de fazer sua retirada, fazer seu movimento diário nas agências bancárias. A realidade, se parar para pensarmos, para tudo. Vai parar, se esses com certeza. Se os profissionais para tudo literalmente. Para porque não vai haver um movimento diário do segmento de transporte de valores. Para você ver, a nossa categoria é tão importante que, se nós realmente cruzarmos os braços, usarmos as armas que nós temos, que são nossos braços, vai atingir toda uma população. Eu lembro que nos anos 80 e 90, o segmento de transporte de valores ele entrou em conflito com o sindicato patronal através de muitas paralisações, porque na época nós ganhávamos o salário mínimo, tá? E nós, para chegarmos no nível de 8, 9, 10 salário mínimo, foi muita luta sindical, muitas paralisações, mortes de companheiros dentro dos carros fortes em 93 e 94, quando os carros fortes não eram repotencializados até a 762, que é o armamento pesado, que é usado também pelo crime aí, de um modo geral.
tá certo? Tínhamos vigilantes mortos dentro dos carros fortes. E ali nós conquistamos os 30% de risco de vida. Até 1994, nós éramos assalariados. Dali a coisa começou a mudar. A história do vigilante começou a mudar. E hoje nós estamos com menos de 3 salário mínimo. Por quê? Porque o governo manipula, as empresas não querem dar, os bancos dizem não. E os trabalhadores, de um modo geral, vão sendo sacrificados com essa política de recessão, de desemprego, de dizer não para o trabalhador. Muito bem, 12h19, estamos conversando com o companheiro Humberto Rocha, que é o presidente do Sindvalores RJ, um assunto muito importante, como eu falei agora há pouco, se analisarmos a questão da possível greve desses trabalhadores, dessa classe dos vigilantes aí, com certeza tudo para. O intervalo é rapidinho, já já a gente retorna com o Humberto Rocha, e se você tem alguma dúvida, alguma pergunta aí, pode ficar à vontade para ligar para a gente, deixar com a nossa secretária, que a gente encaminha essa pergunta a Humberto. Voltamos já já.